Você vai incomodar, não porque esteja fazendo algo errado, mas porque toda transformação verdadeira perturba os pactos invisíveis ao nosso redor. Existe um acordo silencioso em muitos vínculos. Permaneça como sempre foi para que eu continue me sentindo seguro. E quando alguém rompe esse acordo, o sistema inteiro reage. Jung dizia que o processo de individuação exige coragem para abandonar as máscaras coletivas. E talvez seja exatamente isso que dói tanto. Porque mudar não é apenas aprender algo novo, é decepcionar versões antigas de si mesmo. É deixar morrer identidades que um dia foram necessárias para sobreviver. A pessoa complacente, a pessoa que se diminuía para ser aceita, a pessoa que pedia permissão para existir, a pessoa que sonhava, mas não fazia. E o mais difícil é que muitas vezes quem está ao nosso redor não percebe sua transformação como crescimento, percebe como ameaça. Não porque sejam pessoas más, mas porque sua coragem expõe os limites que elas aprenderam a chamar de estabilidade. Seu movimento obriga o outro a olhar para a própria paralisia. E poucas coisas são tão desconfortáveis para o ser humano quanto enxergar possibilidades que ele abandonou em si mesmo. Por isso, não estranhe. Enquanto você sonhava, era querido. Enquanto dizia um dia, recebia aplausos. Mas no momento em que começou a agir, surgiram os olhares irônicos, os comentários passivo-agressivos e os silêncios estranhos. Porque o potencial não ameaça ninguém, mas a ação, sim. Winnicott dizia que existe um momento fundamental na vida em que o indivíduo precisa suportar o risco de ser real. E ser real tem um preço. Você terá períodos em que parecerá inadequado, sentirá vergonha dos próprios erros, terá vontade de voltar correndo para a antiga identidade apenas para recuperar pertencimento. Porque existe conforto em permanecer pequeno. Existe conforto em continuar sendo exatamente quem todos já aprenderam a tolerar. Mas há uma dor ainda maior, a de perceber, anos depois, que você traiu a própria alma para preservar a tranquilidade alheia. Nietzsche escreveu: torna-te quem tu és, mas quase ninguém fala sobre a violência interna desse processo. Porque tornar-se quem se é exige atravessar uma espécie de morte psíquica. A antiga versão de você não desaparecerá silenciosamente. Ela implorará para sobreviver. Ela dirá: volta para o conhecido, não se exponha, não tente. Não fale em público, não saia do lugar. E talvez seja aqui que nasça a verdadeira coragem. Coragem não é ausência de medo, é continuar mesmo sentindo o medo desmontar antigas estruturas dentro de você. Então, se você está vivendo esse desconforto, se sente que não cabe mais na antiga vida, se percebe que algumas pessoas começaram a se afastar porque você decidiu crescer, talvez isso não seja o sinal de que você está perdido. Talvez seja exatamente o sinal de que você começou finalmente a existir de forma mais verdadeira. E escute isso com profundidade. Você não precisa odiar quem não conseguiu acompanhar sua transformação. Nem todos conseguem atravessar a própria sombra. Nem todos suportam abandonar identidades seguras. Mas você também não precisa diminuir sua expansão para continuar sendo aceito. Porque chega um momento em que amadurecer exige suportar ser mal compreendido por um tempo. E talvez a paz mais profunda não esteja em convencer o mundo sobre quem você está se tornando, mas em permanecer fiel à própria travessia, mesmo quando ninguém ainda consegue entendê-la.